dia, boa tarde, boa noite para você, tudo bem? Aqui é Matheus Cavalcante, enfermeiro, atuo na atenção primária, especificamente em uma unidade básica de saúde, e hoje eu venho trazer aqui um pouco do dia a dia de como lidar com o Covid na atenção primária, na atenção básica. Como lidar com o Covid e estar atuando na atenção básica. Primeiro, eu gostaria de fazer com que vocês imaginassem um cenário, certo? Nós temos diversos cenários para você estar trabalhando com o coronavírus. Mas, em específico, a gente vai trabalhar em um cenário pequeno, certo? Nós temos os grandes centros, as grandes cidades, mas hoje nós vamos trabalhar numa abordagem de uma cidade com aproximadamente 16, 17 mil habitantes, que no caso é o retrato do nosso município. Nosso município fica localizado no interior do Ceará e nós tivemos a oportunidade de ver o progresso e o desenvolvimento da doença em outros países. É isso quanto brasileiro. Enquanto brasileiro, eu pude observar o desenvolvimento da doença na Itália, no Reino Unido, em outros países. E a partir de então, a gente observou lá no comecinho de março o desenvolvimento da doença, a progressão da doença, com os primeiros casos nas grandes polos, nos grandes centros, nas grandes capitais. Como o caso do estado do Ceará, nós tivemos a primeira grande expansão de casos no bairro Meireles, em Fortaleza. E com o decorrer do tempo a gente viu uma grande evolução e buscou-se o achatamento da curva, buscou-se investir de diversas formas, mas recebemos muitos instrumentos do Ministério da Saúde de como estar agindo nessas situações, mas nós temos pouco conteúdo reproduzido das experiências exitosas de como lidar com o fluxo de trabalho. Como o profissional de saúde ele atua nesse enfrentamento. E hoje eu quero repassar um pouquinho para vocês de como uma pequena unidade de saúde se organizou em relação ao embate, ao enfrentamento ao coronavírus. Um vídeo tão simples, mas vou compartilhar com vocês porque por ser tão simples, o combate ao coronavírus, a forma das pessoas não estarem transmitindo o coronavírus pessoa a pessoa é tão simples. É só estar lavando as mãos com água e sabão, estar cobrindo o nariz, utilizando o cotovelo, né? Evitar aglomerações, manter os ambientes arejados, não compartilhar objetos. Então, acaba tornando que essas ações que a gente faz dentro de uma unidade de saúde, elas também são simples, mas fundamentais. Quando eu observei a unidade de saúde, eu me coloquei fora da unidade primeiro. Você tem que se imaginar, o primeiro cenário é você sair do seu consultório. Se você for médico, você sai da sua sala. Se você for um odontólogo, sai da sua sala. Um enfermeiro da mesma forma. Eu saí da sala. Eu fui pro lado de fora. Fiquei do lado de fora da unidade e você tem que, nesse momento, você tem que pensar como população, como cidadão, como usuário daquele serviço. O porquê eu vou procurar o serviço de saúde? Em que momento eu vou procurar o serviço de saúde?
De que forma eu vou procurar o serviço de saúde? E se eu for grupo de risco e estiver procurando serviço de saúde e eu tiver com a transmissão comunitária grande, e aí? Qual estratégia que eu vou utilizar? Mas antes de eu chegar nesses pontos, primeiro a gente tem que estar adentrando a unidade de saúde, quanto estrutura física. A primeira grande estratégia na unidade básica de saúde foram colocar informes. O primeiro grande informe que a gente colocou na porta foi o uso obrigatório de máscara. Mas para a gente colocar o uso obrigatório de máscara, nós tivemos que aguardar o decreto governador/município. Colocamos o decreto e a permissão somente com o uso de máscara. Isso aí já é um ponto importante. A gente também, de certo modo, limitou a quantidade de pessoas que adentram a unidade por momento, evitando dos 5 pontos básicos de evitar o contágio do coronavírus, que são as aglomerações. Aqui na nossa região, nós temos aquele aglomerado de cadeirinhas. Aqui o pessoal costuma chamar longarinas, que são tipo 5 cadeirinhas. A gente imprimiu uma folhinha de papel, uma A4, sulfite, dependendo da região, como é que chama lá. E colocamos uma informação dizendo para a pessoa não sentar naquele local. Então, na sala de espera, além de reduzir a quantidade de cadeiras, a gente colocou avisos com informações orientando que aquelas pessoas elas mantenham um distanciamento de uma pessoa para outra. E diminuímos o tempo de espera do paciente dentro da unidade. Se não me falha a memória, dentro dos protocolos do Covid, o tempo máximo de exposição, se não me falha a memória, que é bom até depois a gente confirmar, são 15 minutos. Então, como na nossa unidade básica de saúde, a gente trabalha com agendamento, o agendamento ele se torna crucial. E aí entra o papel fundamental dos nossos grandes amigos agentes comunitários de saúde. O agente comunitário de saúde ele desempenha um papel fundamental nesse processo. Ele desempenha um papel orientativo, informativo, colaborativo, e de todas as categorias, nesse momento, a categoria que mais está atuando em apoio aos profissionais que estão dentro da unidade, indiscutivelmente, são os agentes comunitários de saúde. E trabalhar com agendamento nesse momento é fundamental. E, de certa forma, nós sabemos que existem a questão dos fatores de risco. Então, é interessante que cada equipe, porque se a gente dizer, se eu ditar aqui dizendo que eu fiz um padrão, nós temos muitas divergências geográficas, culturais, etárias. Cada população tem suas particularidades. Então, as pessoas que têm mais de 60 anos, os diabéticos, os hipertensos, os cardiopatas, imunossupressão, outras doenças crônicas, enfim, fatores de risco COVID. Temos que trabalhar com essa população. Temos que ter um cuidado muito grande, porque a gente trabalha com o famoso achatamento da curva. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ver a questão
do fator de transmissão do local, porque nós temos interior versus capital, nós temos o avanço, a progressão, a diminuição, casos, transmissão, doença, localidade, diferenças. Então, cada UBS ela vai ter que ter uma estratégia de como vai estar rastreando essa população. Nós temos as consultas do hipertenso, as consultas do diabético, e essas consultas elas não podem parar. Então, vai do profissional utilizar a estratégia de monitorar o paciente. Aí entra o que eu disse, o papel fundamental do agente comunitário de saúde, certo? E eu vou voltar agora para a sala de espera, certo? E a gente colocou lá o aviso, né, um simples aviso, pessoal. E também no chão a gente coloca lá, a gente mede, pega uma fita métrica, toda a UBS tem uma fita métrica. Você também pode estar pegando, utilizando uma régua, e tu faz o distanciamento no chão. E se tu não tiver outra forma, você pode estar utilizando uma fita adesiva no chão e inserindo a questão do espaçamento entre pessoa a pessoa, certo? Uma opção importante é que essas pessoas, ao adentrarem a unidade de saúde, elas utilizem álcool em gel ou façam a lavagem das mãos. Se a UBS ela tiver uma televisão, e se essa televisão ela tiver uma entrada USB, e se você tiver como ter um recurso multimídia, que tal baixar alguns vídeos, fazer o download de 2, 3, 4 vídeos orientativos sobre o Covid e deixar rodando na TV. Vídeos curtos, porém de grande valia, porque por mais pequeno que o intervalo seja, o intervalo que aquela pessoa vai ficar na unidade seja pequeno, você vai estar orientando aquela pessoa sem estar tendo também aquele contato. E a gente está bem atento à questão das fake news. As fake news, elas saem estudos diários que eu não sei se é de cada 10 informações uma é fake. Mas enfim, a gente vê uma grande circulação de fake news. Então é importante a gente estar disseminando essas informações. Os dados revelam que 10,5% de notícias falsas foram publicadas no Instagram e 73%, aproximadamente 73,7% circuladas pelo WhatsApp. Então, assim, é importante se você for coordenador da equipe, se você não for coordenador da equipe, se você for o auxiliar de serviços gerais, se você for vacinador, se você for recepcionista, se você for odontólogo, médico, o agente comunitário de saúde, o gerente da UBS, antes de compartilhar uma notícia, se informe se a notícia é verídica. Pessoal, vocês não têm noção da dimensão, da credibilidade que um profissional de saúde tem perante a sociedade. E a gente está num cenário, a gente está vivenciando agora um cenário que nunca foi visto. Nunca na imaginação, nunca em nenhum pensamento, por mais distante que fosse, só em filme a gente poderia imaginar que estaria vivenciando algo parecido como isso. Então a população ela tende a estar muito atenta a tudo que as pessoas compartilham nas redes. Então é de fundamental importância que o profissional de saúde ele esteja muito atento, ele tenha atenção ao compartilhamento de informações verídicas
e informações verificadas. Pessoal, não é feio eu enviar uma mensagem para outro profissional questionando: ei, amigo, colega profissional, essa informação ela é verídica? E eu até esqueci de fazer uma menção aqui nesse vídeo, de agradecer, né, a todos os profissionais de saúde, independente de qual seja a sua função. Se você estiver atuando na saúde, se você estiver atuando em outra área, parabéns. Você é muito importante para que o processo, para que a continuidade de todo esse momento seja acelerado e que a gente vença. Então, eu quero que Deus abençoe você grandiosamente, que Deus te proteja. Se você for linha de frente, se você não for linha de frente, digo, está atuando em algum setor que esteja em contato diretamente com pessoas de risco, pessoas Covid. Se você atuar em outro setor, se você for população que está em casa, você também é importante, porque você também está trabalhando, está ficando em casa, está colaborando. Então, eu esqueci de agradecer no começo, mas nunca é tarde, né? Então, assim, o agendamento, conforme eu falei, a gente tem um grande desafio também, porque a pandemia começou num período de campanha de vacina, e uma das estratégias utilizadas foi a vacinação nos domicílios. Eu, na cidade, no caso, estou retratando aqui no cenário, e agora eu já estou utilizando não um cenário municipal, mas um cenário regional. Aqui no nosso regional de saúde, alguns municípios adotaram a estratégia de vacinar nos domicílios. E as grandes cidades, as grandes metrópoles, elas utilizaram a estratégia de vacinar fazendo drive-thru, se eu não me engano, tendas, montando tendas, vacinando no trânsito. Tudo isso para evitar a questão do contágio. Então, assim, a gente está atuando com algo invisível. A rotina interna dos funcionários de uma unidade básica de saúde, elas devem ser alteradas. Por quê? A gente, enquanto profissional de saúde, os profissionais eles devem também adequar a sua rotina de saúde, eles devem estar modificando usos e costumes. Por exemplo, uma estratégia de um profissional de saúde quanto a se proteger, a ter o ato da prevenção em si, começa pelo uso da sua vestimenta. Né? O uso correto do equipamento de proteção individual e também a racionalização do equipamento de proteção individual. Eu não sei se vocês recordam, mas o ex-ministro da Saúde, Mandetta, em uma das falas, ele disse que poderia faltar EPI. E a gente vê muitas denúncias em muitos estados, principalmente nas grandes cidades, em relação ao uso dos EPIs. Qual EPI certo, no momento, qual EPI e em qual momento utilizar? É importante que a equipe de saúde, a coordenação local, a coordenação geral, ela sente ou ela sugira qual EPI que deve ser utilizado em qual momento. Porque existem critérios de exposição, existem setores, certo? Nós estamos trabalhando em diversas esferas. Existem profissionais que trabalham em hospitais, existem profissionais que trabalham em centros de triagem, de Covid, existem profissionais que trabalham em unidades básicas de saúde. Dentro da unidade básica de saúde, existem profissionais que trabalham na recepção, que trabalham na higienização do local, que trabalham realizando visitas. Então, a questão do equipamento de proteção individual, ela é fundamental. E a gente observou
pelo menos na esfera de interior, que há uma grande influência da mídia quanto aos usos e costumes de EPIs. Eu pude observar uma questão cultural, uma questão assim bem interessante. A minha cidade, ela, a gente não, vírgula, a minha população em si, ela utiliza parabólica. Parabólica é uma antena grande, onde você recebe o sinal em um receptor, onde você capta o sinal, geralmente desses canais Globo, SBT, de uma rede geral. Por exemplo, do satélite de Rio de Janeiro, de São Paulo. Muitas das vezes você não capta o sinal regional, por exemplo, a nível de Fortaleza, a nível mais próximo geograficamente do nosso centro. E a gente observou-se um esgotamento de EPI precoce e de álcool em gel precoce por toda a população. Eu não sei como, se na sua região você enfrentou um racionamento, não, mas uma falta de álcool em gel, ou uma busca desenfreada, uma busca, diga-se de passagem, foi um cenário assim desesperador. Eu pensei que o mundo... Eu fiquei assim observando e disse, nossa, não tem álcool em gel em nenhum lugar para vender mais. Todo mundo comprou álcool em gel. E eu sei que é fácil. Eu estou dizendo aqui porque eu conheço a questão da notícia a nível local. Então eu volto a apertar em uma tecla. Volto a apertar na tecla que os profissionais de saúde eles têm um grande poder informativo. Então, a gente volta a falar no poder informativo dos profissionais de saúde. Mas eu estava falando dos EPIs. Então, por que é que eu não posso aqui dizer em relação à utilização de EPI? Eu não posso determinar um padrão de EPI. Não posso. Eu não posso dizer utilize EPI X, EPI Y e EPI Z. Porque o cenário epidemiológico de cada localidade varia. Isso é muito interessante. Por mais que a gente tenha no nosso país a transmissão comunitária declarada desde o mês de março, a questão de EPI, ela vai muito dos manuais, dos protocolos que o Ministério ele solicita da gente, mas também vai da portaria de cada estado, vai também do decreto de cada estado. Mas o que é fundamental, o que eu tenho que tocar nesse ponto, porque a gente viu que na entrada da UBS tem que ter um dispenser de álcool em gel ou uma pia para lavar as mãos. A gente viu que nas cadeiras tem que ter um distanciamento, dentro da unidade tem que ter um distanciamento entre as pessoas. Mas a gente tem que ter o uso do equipamento de proteção individual certo para cada profissional, pelo seu risco de exposição. O médico, o enfermeiro, o odontólogo, o técnico de enfermagem, o vacinador, etc. Profissionais que estão em um consultório, eles tendem a estar em contato com o paciente. Mas o recepcionista também. Interessante, né? Muitas vezes as pessoas se atentam muito a um olhar um pouco às vezes meio que restrito, mas o recepcionista está lá. Está lá o nosso amigo recepcionista. E ele precisa também do EPI. Qual EPI utilizar? Certo? Tá entendendo? Então, é muito importante que padrões sejam definidos pela equipe de saúde. Padrões a fim de que você tenha um controle do EPI. Outra, que tal você, de alguma forma, diga-se de passagem, meio que, vamos dizer, organizar os seus EPIs.
Por exemplo, cada gestor, cada localidade vai se atentar à utilização, à validade do N95. Mas que tal a gente ter, por exemplo, o controle do EPI? Profissional recebeu o EPI, assina aqui, profissional, um caderninho de protocolo. Assina aqui para mim, por favor. Gentilmente, utilize sua caneta para não contaminar o espaço, não contaminar o meio. Mas assim, como questão de organização, da unidade de saúde, são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A gente pode também estar solicitando para o profissional, após cada atendimento, tá fazendo a limpeza da maçaneta da porta, que por mais que o profissional, tudo que eu estou tentando dizer, pessoal, são padrões que nós temos que criar dentro das unidades de saúde. Não é Covid-19, não é só Covid-19. O Covid-19 veio para colaborar na organização cada vez mais criteriosa do serviço. O Covid-19 ele veio para mostrar coisas básicas. A gente observa a cultura japonesa, a cultura chinesa, uma cultura ampla, mas ao mesmo tempo uma cultura muito educativa. Eles têm um rito de costumes, de cumprimentos estranhos para a nossa cultura, mas ao mesmo tempo a gente vê que ali eles deixam o chinelo na entrada da casa. E já aproveitando essa deixa da cultura chinesa, o profissional de saúde ele tem que proteger a sua família. Então, é interessante essa vestimenta do profissional, também ver o rigor da vestimenta. Né? Se ele utilizou um EPI hoje, se ele utilizou o jaleco um dia, ele lavar o jaleco naquele dia, para que no outro dia o jaleco esteja limpo, esteja apto ao uso. Eu digo isso, pessoal. Algumas pessoas vão compreender, certo? Por que eu estou dizendo isso? Mas nós temos muitas outras coisas. A gente, por exemplo, o profissional ele pode trocar de roupa na unidade, colocar aquela roupa que ele utilizou no saco plástico, tá levando para limpeza, lavar, certo? E aí a gente entra já naqueles cuidados domiciliares. A gente está aqui falando enquanto unidade de saúde, certo? O EPI é fundamental. O serviço ele não pode parar. O que vai fazer a grande diferença é a estratégia com a qual nós vamos fazer o nosso serviço continuar. O profissional de saúde ele conta com um grande apoio psicológico. Não existe profissional de saúde super-herói. Não existe. Não existe, pessoal. É muito importante se você for coordenar, por exemplo, se você coordenar uma unidade de saúde, ou se você coordenar um município, atentar aos profissionais, você observar, ter a sensibilidade de ver a questão emocional da equipe de saúde. Como eu disse anteriormente, nós estamos em um cenário atípico, um cenário completamente atípico. Então, o nível emocional das pessoas, a questão da ansiedade, a questão de fatores externos estarem afetando a realidade das pessoas, o Ministério da Saúde ele disponibilizou o pessoal, me perdoe, que eu não consegui decorar. É o telepsico, parece. Foi um suporte psicológico para os profissionais da saúde, certo?
Suporte psicológico, Ministério da Saúde. Só um minuto, pessoal. Perdão. Acho que ela tá chata, né? Ele garante um suporte psicológico, deve ser... Tá dentro do TLSUS, pessoal. Ele garantiu que os profissionais eles poderiam estar entrando em contato por esse canal. Então, os profissionais eles podem estar ligando para o telefone. É importante a gente entrar no site do saude.gov.br e inclusive eu estou entrando aqui. Deixa eu colocar aqui ajuda psicológica para ver. Eu estou com um pouquinho de dificuldade, minha conexão não está boa. Mas é importante que o profissional que está à frente da equipe de saúde ele ofereça, de alguma forma, uma colaboração, uma ajuda psicológica para esses profissionais de saúde, se caso houver necessidade. Obviamente, não tem esse poder clínico. O enfermeiro ele não determina, ele não dá diagnóstico, mas nesse caso eu falo no âmbito de orientação, de assistência, certo? De algo convidativo, não estou falando algo avaliativo, não estou ferindo as condutas profissionais, certo? E a partir daí, a gente está criando um novo normal, correto? Um novo normal. E esse novo normal, ele deve ser feito de uma forma ampla. Está sempre aberto a ouvir sugestões. Esse vídeo ele está sendo gravado porque eu tenho certeza e eu tenho plena convicção que teremos comentários. Por poucos que sejam, eu não sei quantas pessoas vão chegar até o final desse vídeo. Eu não imaginava gravar 30 minutos. Eu esperava gravar 10, 15 minutos. Eu estou pensando aqui como é que vai ser o título do vídeo, mas eu quero, de certa forma, agradecer a sua atenção, agradecer a sua disponibilidade por você estar assistindo a esse vídeo. Hoje, dia 20 de junho de 2020, são 18 horas. Eu, Matheus, agradeço a sua paciência, a sua disponibilidade. Quero desejar para você um bom fim de pandemia. Dizer que em breve, creio eu, que estaremos gravando mais vídeos falando sobre essa abordagem. Dizer que nós estamos em construção, estamos em reforma, o fundo não é dos mais legais. Eu não tenho muito dom de melhorar a questão de fundo. Se fizer assim, talvez fique mais... melhora um pouco o foco, mas ok. Então, obrigado, um abraço e até a próxima. Tudo de bom para vocês. Eu gravei com um fonezinho porque me falaram que é melhor.